Entender o artigo 112 da Lei de Execução Penal é fundamental tanto para aqueles que atuam na advocacia criminal, quanto para aqueles que vão fazer prova da OAB, estudar para concurso público. E a verdade é que há alguns anos o artigo 112 da Lei de Execução Penal teve com o pacote anticrime uma total reestruturação. Isso faz com que a progressão de regime, e eu vou te explicar exatamente como que isso vai acontecer, ela seja hoje em dia inteiramente tratada por esse artigo. O objetivo ao longo desse vídeo é fazer com que ao final você entenda perfeitamente a estrutura da progressão de regime de acordo com o artigo 112 da Lei de Execução Penal. Eu sou Cristiane Dupré, advogada criminalista no Rio de Janeiro e presido o Instituto de Direito Penal Brasileiro, onde, dentre outros treinamentos, nós preparamos advogados para prática em execução penal através de cursos de qualificação ou até mesmo de pós-graduação em execução penal. Eu vou deixar o link para você abaixo desse vídeo. E lembre-se, se você está aqui procurando aprender o artigo 112 da Lei de Execução Penal, se qualificar, entender como funciona a progressão de regime, lembre-se que o mercado, o nicho de execução penal é um dos principais dentro da advocacia criminal, é aquele nicho onde o advogado criminalista tem mais chances e menor tempo de indicação. Isso porque se ele atende bem o primeiro cliente, é uma chance muito grande de que esse cliente satisfeito indique para vários outros que estão cumprindo pena naquele mesmo local. Então vamos lá. Com o pacote anticrime, o artigo 112 da Lei de Execução Penal, ele deixou de trazer tão somente aquelas duas previsões anteriores que ele tinha de 1/6 ou 1/8. 1/8 continua tendo uma previsão que é chamada progressão especial, em alguns casos bem específicos dentro da Lei de Execução Penal, mas além disso ele passou a ter novos quantums de cumprimento da pena para que uma pessoa que está executando a pena, ela possa passar de um regime mais rigoroso para um regime menos rigoroso. Então, sair, por exemplo, do regime fechado, progredir para o semiaberto, sair do regime semiaberto, progredir para o regime aberto e sair, por exemplo, de um estabelecimento prisional de segurança máxima para uma colônia agrícola ou industrial, sair de uma colônia agrícola ou industrial para cumprir a pena em casa de albergado, onde ela durante o dia pode trabalhar, pode estudar e se recolher à noite, se recolher aos fins de semana. Esse é o objetivo do Instituto Progressão de Regime. Antes dessa previsão contida no atual artigo 112 da Lei de Execução Penal, qual é a realidade que nós tínhamos? Nós tínhamos dois quantums dentro do artigo 112, que era 1/6 e 1/8, e tínhamos o tratamento da progressão de regime nos denominados crimes hediondos, tratado exclusivamente dentro da Lei de Crimes Hediondos, que é a Lei 8.072/90. Aliás, eu recomendo que conforme eu for falando com você aqui da legislação, se for possível, vai dando pausa no vídeo, vai olhando a lei, vai fazendo a leitura do artigo, leia o artigo 112 da Lei de Execução Penal. Bom, e por que eu estou falando do contexto anterior? Porque muitas vezes, hoje em dia ainda, ao pegar um processo de execução penal, pode ser que você tenha que trabalhar com quantos anteriores, até para você saber se frente a um crime praticado antes do pacote anticrime é ou não casos de aplicação da lei antiga, da lei nova. Então, há casos em que você ainda pode trabalhar com a previsão contida anteriormente no artigo 112 da Lei de Execução Penal. Bem, quais são os critérios utilizados hoje em dia quando nós estamos falando de progressão de regime frente à previsão contida atualmente no artigo 112? O legislador, ele levou em conta alguns critérios como primariedade ou reincidência, crime praticado com ou sem violência e crime hediondo ou não hediondo. Portanto, os percentuais que hoje em dia são trabalhados dentro do artigo 112, que variam de 16% até 70%, eles são trabalhados de acordo com esses critérios. Por exemplo, o menor quanto, o menor percentual, que é 16%, ele é utilizado para que tipo de crime, para que tipo de apenado? Para aquele que é primário e que cometeu o crime sem violência, sem grave ameaça à pessoa. E se ele for reincidente, ele vai ter o segundo quantum, um segundo percentual contido no artigo 112 da Lei de Execução Penal, que é de 20%. Se esse crime é um crime como roubo, por exemplo, que já é um crime cometido com violência, com grave ameaça contra a pessoa, esse percentual ele já não é mais de 16% ou de 20%. Ele passa a ser de 25% ou de 30%. O que vai mudar nesse caso? O que vai fazer definir um percentual ou outro? Se o crime é cometido com violência ou grave ameaça, a diferença entre os 25% ou os 30% são de acordo com a qualidade de primário ou de reincidente em crimes que tenham essa natureza. Como assim? Reincidente em crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Se nós tivermos uma situação de um apenado, portanto, que cometeu um crime de extorsão, que é um crime que tem violência ou grave ameaça à pessoa, foi condenado com trânsito em julgado por esse crime, posteriormente cometeu um crime de roubo, isso significa que ele é o quê? Ele é reincidente
em crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. O conceito de reincidência está no artigo 63 do Código Penal, e é exatamente isso. A pessoa que comete um novo crime após o trânsito em julgado de uma sentença que o tenha condenado por um crime anterior. E aí, logicamente, como é que a gente encaixa? Primeiro, olha a natureza do crime. O crime é de roubo, então é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Se ele é reincidente em crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a gente tem o percentual ali dentro do artigo 112, o percentual de 30% para o reincidente em crime com violência ou grave ameaça. E os percentuais, eles continuam. Portanto, além desses fatores, nós temos também o fator crime hediondo ou não hediondo. Se o crime é hediondo, o percentual ele já não é mais de 16%, 20%, 25%, 30%. Ele passa a ser de 40%, 50%, 60%, 70%. Os percentuais de 40% e de 60% são para os crimes hediondos que não possuem resultado morte. Então, se nós estamos diante de uma situação como, por exemplo, o caso de um crime de estupro. Estupro é um crime hediondo, que não tem ocorrido resultado morte. Essa pessoa ela vai progredir de regime quando ela tiver cumprido quanto de pena? Depende. Ela pode progredir com 40% ou com 60%. Vai depender do quê? Vai depender do status de primariedade ou de reincidência específica. Por que reincidência específica? Porque diferente do tratamento que era dado lá na Lei de Crimes Hediondos, quando a progressão de regime ela acontecia com 2/5 para o primário ou com 3/5 para o reincidente, nós tínhamos uma situação em que a reincidência, tanto faz se ela fosse genérica, se ela fosse específica, hoje em dia não. Hoje em dia, para a gente aplicar o percentual, que é o percentual mais gravoso, que é o percentual de 60%, essa reincidência precisa ser uma reincidência específica. Ou seja, uma reincidência num crime daquela natureza. Portanto, se ele cometeu um crime de estupro, que é um crime hediondo, foi condenado com trânsito em julgado, e depois da condenação com trânsito em julgado, ele cometeu um outro crime de estupro, então, nesse caso, o percentual para a progressão de regime dele vai ser de 60%. Mas cuidado, por quê? Porque ainda existem aqueles crimes hediondos ou equiparados hediondos cometidos há muito, muito tempo atrás, antes mesmo de nós termos uma previsão dentro da própria Lei de Crimes Hediondos. Ou seja, antes de 2007, antes da Lei 11.464, que entrou em vigor no dia 28 de março de 2007. Então, ainda hoje pode ser que você entre para atuar em um processo de execução penal cujo crime hediondo, equiparado hediondo, tenha acontecido em 2004, em 2005 e 2006. E nesse caso, uma progressão de regime, porque é lógico que você sempre vai, dentro de um processo de execução penal, fazer o recálculo, olhar tudo, impugnar cálculos se for necessário, refazer esses cálculos para ver se aquela data que está ali no seu para progressão de regime está correta, tudo isso é fundamental. Então, nesse caso, para aqueles crimes praticados antes de 2007, qual o quantum a ser aplicado? O quantum de 1/6. Porque quando o Supremo Tribunal Federal reconheceu lá em 2006 a inconstitucionalidade do regime integralmente fechado e passou a admitir progressão de regime em crime hediondo, nós não tínhamos uma previsão para isso. Então, qual era o quantum a ser aplicado? O único que existia na época, 1/6. Só passamos a ter 2/5 e 3/5, que não poderiam retroagir, porque seria uma lei maléfica, quando entrou em vigor a Lei 11.464. E aí só passamos a aplicar esse quantum para aqueles crimes que fossem cometidos a partir do dia 28 de março de 2007. E por fim, os quantums piores, de 50% e de 70%, vão ser para aqueles crimes hediondos com resultado morte. E mais uma vez, o critério entre você trabalhar o menos e o mais, 50% a 70%, vai ser novamente o critério de primariedade ou reincidência. Por isso que hoje em dia, para que haja progressão de regime, você avalia 3 coisas. Você avalia se o crime é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, você avalia primariedade e reincidência e você analisa hediondez ou não hediondez. Foi um prazer estar aqui com você nesse vídeo, espero que você já esteja inscrito no canal, já tenha deixado seu like e passe a acompanhar os vídeos que nós temos aqui diariamente e, claro, as nossas aulas ao vivo todas as terças-feiras às 19 horas. Até o próximo!